criação do sambódromo, né, foi fundamental. Porque o carnaval é cultura, o carnaval não é turismo. Eu vou falar para você, uma emoção muito grande. A Marquês de Sapucaí foi, quando primeiro que a gente entramos lá, uma outra coisa. Gente de grana, entendeu? O povão mesmo tá longe, tá lá em cima. Uma coisa que fica memorável antes do sambódromo é o próprio desfile da Presidente Vargas, né? Porque saiu uma escola, era Candelária, não sei se vocês sabem onde era Candelária. Saiu uma escola de um lado, outra escola do outro. Ia desfilando, uma linha reta. Porque era uma avenida bem extensa, larga, né? Ali aconteceram grandes desfiles, o próprio Salgueiro, né? Trazendo a negritude, né, enredos inéditos até então, né, porque sempre falavam um pouco da história, mas eles trouxeram falando da história, né, por exemplo, de Chica da Silva, né, um enredo maravilhoso que o Salgueiro acabou conquistando também. Que era uma arquibancada bem pequena assim, com uma cobertura parcial, não era inteiro que tinha cobertura. Mas era um pedaço só da Presidente Vargas. O resto das pessoas ficavam pela rua assistindo, tinha um cordão de isolamento e tal, 3 degrauzinhos assim para um ficar mais alto que o outro. Eu me lembro, essa foi a primeira vez que eu assisti carnaval, foi assim. E ali tinha muito o povão, né? O povo ficava todo ali, tinha as arquibancadas de madeiras, não eram tão altas, eram bem mais baixas, e havia um trajeto sempre que as pessoas pegavam os caixotes. Tinha uns caixotes, e as pessoas pegavam o caixote e ficavam ali em cima do caixote. Tinha gente que até vendia o caixote. É 10 reais, digamos, olha o caixote, 10 reais. Você chegava e comprava da pessoa. A pessoa catava os caixotes nas feiras e depois à noite pegava aqueles caixotes e vendia, porque dava resultado, porque a pessoa era mais baixa, já ficava alta e já assistia. Era muito dificultoso. Todo ano tinha aquele monte de arquibancada, aquela coisa, aquela mesmice, todo ano um monte. Havia necessidade da coisa se profissionalizar com a criação da arquibancada de concreto, né? E isso foi feito para o Carnaval de 1984, na qual a Mangueira foi a campeã, a detentora do título. A criação do sambódromo, ela foi necessária. Necessária porque aquele monta e desmonta da arquibancada tinha um certo valor. Apesar de que hoje eles também já montam e desmontam muita coisa. Isso já era um projeto antigo, inclusive de um diretor da Imperatriz, que ele achava que devia ter um local exclusivo para ser feito isso, que era o Amaury Jória. Ele sempre batalhou para que houvesse esse local. Então, eu acho que essa ideia de parar de montar, desmontar, mesmo porque é uma economia, já está montado, acabou. Você faz alguns ajustes e pronto. Porque na Presidente Vargas aconteciam as coisas que era diferente na Marquês de Sapucaí. Uma vez na concentração, eu tinha uma fantasia que era um paletó de lamê. Não sei se você sabe o que é lamê, é um tecido. E meu paletó abriu de cima a baixo. Na concentração, ia começar o desfile. Na mesma hora apareceu um anjo lá, começou a costurar meu casaco, a escola começou a desfilar, eu fui desfilando de lado, ela costurando meu casaco. Pô, coisa, o valor humano, estava todo mundo perto, todo mundo junto, coisa que na Marquês de Sapucaí não. Se aconteceu um acidente, acabou. E a Mangueira foi campeã também, né? No último desfile na Presidente Vargas, que foi com Lendas do Abaeté. Uma saudação à Bahia, né? A própria cultura baiana, e a Mangueira com o enredo de Bahia, né? Que é a Lendas do Abaeté, foi campeã com um samba simples, pequeno, né? Se quiser eu até canto, mas é um samba bem simples e pequeno, e ela foi também campeã desse desfile, né? Encerrando o ciclo da Avenida Presidente Vargas.
O sambódromo, né, foi fundamental para o engrandecimento cada vez mais da nossa cultura. Foi assim um desfile que não tem nem como te explicar, né? Porque quando eu virei na Marquês de Sapucaí, e era uma coisa nova, né? Aquela arquibancada era uma coisa nova. Havia uma necessidade de ter essa arquibancada, né, de concreto, para dar mais segurança ao público que ali está presente, né, e um lugar mais apresentável, né, até para o mundo todo, porque a nossa desfile da Escola de Samba vai para o mundo inteiro, entendeu? São mais de 200, 300 países, então havia uma necessidade de uma presença, de uma coisa mais bonita. Agora, é mais seguro, sobretudo para quem está assistindo, porque eu vi a arquibancada afundar, a gente se machucar por excesso de peso e a arquibancada não aguentar, quer dizer, tem banheiros fixos, entendeu? Tem esgoto, então é uma outra situação, essa situação é muito mais confortável para quem está assistindo e segura, sobretudo, você não coloca em risco a vida das pessoas. O som no sambódromo é melhor do que na Presidente Vargas. Antigamente, na Presidente Vargas, muitas escolas atravessavam o samba, porque o som não era muito bom, entendeu? E na Marquês de Sapucaí isso acabou. Não dá para atravessar, que o som a gente escuta legal, entendeu? Porque na Marquês de Sapucaí era céu aberto, não tinha nada dos lados, era só arquibancada montada para o carnaval e o som espalhava muito, entendeu? E às vezes as escolas se atrapalhavam. Que a gente começamos, era mais, aonde que eu estou te falando, que era mais ritmado, mais lento, entendeu? A batida era mais lenta. Aí depois que começou, depois que mudou o sambódromo, aí que o ritmo já começou. Que aí tivemos que aumentar a batida, porque por causa que aí formaram uma coisa. Não foi armando, que era diferente, porque era botar concreto, né? Então, quer dizer, e antes era montado, era madeira. O sambódromo, ele fez uma coisa, ele ficou afastado, ele fez com que as escolas crescessem as fantasias. Porque as escolas ficavam desse tamanhozinho. Então o João, vendo isso, ele começou a ampliar, já vinha ampliando, tinha dificuldade. Porque na verdade os barracões, eles só vão ser feitos 20 anos depois, em 2006. A única coisa que eu acho é que a arquibancada ficou muito distante. Então há uma necessidade de você fazer o carro alegórico grandioso, que nem falar, a Beija-Flor vem com carros alegóricos imensos. Porque se você fizer um carro menor, fica longe, dá a impressão, quem está na arquibancada vê aquela caixa de fósforo, aquele carro pequenininho. E quem foi a detentora, a propulsora de tudo isso, dos carros grandes carros, foi a Beija-Flor, que fez todo o carnaval, toda a dinâmica do carnaval mudar. O sambódromo, o que ajudou as escolas foi a organização. Tem a hora certa para começar, se não começar na hora certa, perde ponto. A organização foi legal. Todo mundo desfila de noite, ninguém desfila mais de dia. Ele tem uma coisa boa no acesso, porque é perto da central. Se você raciocinar, é perto da central. É perto do metrô, é perto do ônibus, é perto de quem vem a pé e é perto de quem vai de carro. Então, tem todas essas opções de acesso. Então, o acesso é bem democrático. O primeiro desfile foi realmente, a Beija-Flor veio com um grande carnaval, que foi o Gigante em Berço Esplêndido, né, autoria do Joãozinho 30, e que a escola veio com um grande carnaval, mas a Mangueira realmente também veio falando de Braguinha e tal, e levou o carnaval, assim como esse ano a própria Portela também, acho que foram 2 campeãs, mas a Mangueira levou, não foi isso, Rotemir? Naquele ano, né, quando eles construíram, também tem uma outra polêmica, que é a questão da Praça da Apoteose, porque a ideia é eles desfilarem pelo sambódromo, e aí ainda não tinha o nome sambódromo, né? Eles não decidiram em primeiro momento qual seria o nome daquilo, mas o povão já se chamava de sambódromo, né? Local onde se samba, copiando do autódromo. E naquele momento se tinha uma ideia de que na Praça da Apoteose as escolas de samba, quando chegassem lá, iriam fazer algo diferente, uma apresentação diferente. Então eles viriam desfilando pela avenida toda e na Praça da Apoteose teria que ter algo diferente. E nenhuma escola conseguiu fazer algo diferente para a Praça da Apoteose.
As escolas de samba desde a década de 30 desfilavam de uma maneira, eles não tinham como fazer em 84 algo diferente, eles só iam desfilar. Tanto é que a única que fez algo diferente, mas não foi uma apresentação na Praça da Apoteose, foi a Mangueira, que ela simplesmente deu a volta na praça. Agora, o lugar fixo, como aquela Praça da Apoteose, como o Darcy Ribeiro idealizou como Praça da Apoteose, uma grande apoteose, as escolas não gostaram muito da Praça da Apoteose, né? Como vai fazer? Não sei o quê. A única escola que realmente, no desfile principal, que usou plenamente e assim de uma arte bonita assim de se ver, foi a própria Estação Primeira de Mangueira, que ela ocupou todo o sambódromo, né, com os desfilantes pulando, sambando e cantando. Então, ela ocupou aquela, diferente de outros que foram embora e se dispersaram, ninguém ocupou a Praça da Apoteose como o próprio Darcy Ribeiro tinha idealizado. Quem acabou ocupando esse processo foi a Mangueira, e ela deu sorte, né? Porque como ela encerrava o dia de desfile dela, que no caso foi a segunda-feira, ela encerra o desfile e dali, daquele processo que ela está ali, ela retorna para a avenida. E isso foi um marco, né? Então a escola desfilou e retorna à avenida desfilando junto com o povo, porque o povo desceu, né? No entanto, a escola passou, todo mundo fantasiado com as alegorias, e ela retorna junto com o povo. E depois ela acaba se sagrando campeã do carnaval daquele dia. O dia anterior, que tinha sido domingo, foi a Portela que se sagrou campeã. Então o sambódromo foi, porque tanto que depois de sambódromo, saiu de São Paulo também, começou, foi lá para Amazonas também, foi em função do sambódromo. Tem algumas dificuldades também, né? Nem tudo são flores. Por exemplo, o viaduto, aquele viaduto ali do lado do Balança Mas Não Cai é um problema, porque ele é bem na entrada da pista e ele é baixo, né? Então, quem está do lado, que fica concentrado do lado do Balança, tem que subir o carro correndo, senão perde a chance de subir o carro inteiro para poder desfilar direito. Ali embaixo, por exemplo, era uma área popular. O Darcy Ribeiro, aonde ia ficar o povão, é onde é a boa parte dos ingressos mais caros, que são as frisas. O sambódromo é bonito, recebe os turistas e tudo, mas é um desfile frio, eu acho. Porque muita gente agora não conheceu a Presidente Vargas. O calor humano da Presidente Vargas era um troço fenomenal. Era você gritava até o que você não tinha, botava o pulmão para fora, entendeu? Porque é tudo gringo na tua volta. É tudo camarote de pessoas com dinheiro. O povão mesmo está lá em cima. Não tem aquele calor humano que tinha a Presidente Vargas. Então o carnaval ele tem uma amplitude muito grande, fora os indiretamente, que são é o Uber, é o táxi, é a locomoção, é os hotéis, é os restaurantes, é uma infinidade de... O carnaval movimenta muito dinheiro. Movimenta muito dinheiro para uma economia, para o turismo da cidade, por isso que ele é agregado à Rio Tour, ao turismo, coisa que deveria ser ligado a uma secretaria de cultura. Porque o carnaval é cultura, o carnaval não é turismo, mas a importância dele é tão grande para a cidade, então eles acoplam junto ao turismo, entendeu? Mas o carnaval não é turismo só, ele virou turismo, mas ele é cultura, e isso nós não podemos esquecer, né? E não esquecer de que ele começou no fundo do quintal. Você pode falar um pouco desse primeiro desfile no Sambódromo, como é que foi? Eu vou falar para você, uma emoção muito grande, sabe? Não tem palavras, sabe? Na hora quando você entra, maravilha, entendeu? A Clara Nunes ela morre após o desfile de 83, então seria o primeiro desfile sem a Clara Nunes. E justamente o que foi decidido pela direção da escola era fazer um enredo, Contos de Areia, que homenageasse a Clara Nunes, o
Paulo da Portela e o Seu Natal, mas sobretudo a Clara Nunes. Então tinha uma jogada dos orixás, né? O Uranian era Paulo da Portela, Inhansã era Clara Nunes e Oxóssi era Natal. E foi os relatos de que no aquecimento, né, a escola tocou algumas canções da Clara Nunes, né? E há relatos de muito choro, muita emoção, que era o primeiro ano, havia meses que a Clara Nunes havia morrido. A sensação é aquilo que você nunca viu antes, aquela coisa majestosa. Você olha, cara, que isso? Mas você cresce a tua emoção, essa sensação de cantar melhor. Mas quando entrei, foi como se eu tivesse pisado em nuvens. Terminei o desfile como se nada tivesse acontecido, assim, em êxtase completamente. Terminou o desfile, eu olhei para o meu pé, era uma bolha só. Então, uma coisa que eu sempre gostei, sempre amei, e mexe com a nossa cultura, né? Não existe outro país do mundo que tenha uma cultura tão rica quanto a nossa, que é o carnaval. Exatamente. E nós temos Braguinha, ó bela, bela época, quando o poeta floresceu, floresceu, ó meu rio, então cantando amanheceu, num fim de semana em Paquetá, ouvi carinhoso, amei ao luar, Laura, que não sai da minha mente, morena, saudade mata a gente, ô Laura. Hoje tem fogueira, viva São João, mané fogueteiro vai soltar balão. Hoje tem fogueira, viva São João, mané fogueteiro vai soltar balão. Carnaval, carnaval, o povo vibra de alegria ao cantar a tua poesia. Será que hoje tudo já mudou de andará? O alecrim tão sonhador chora, pelo chora. Se a tua colombina foi embora, samba, a mulata é Adão. Salve a lourinha dos olhos claros de cristal. É no balancê, balancê, eu quero ver balançar. É no balanço que a mangueira vai passar. Diz! É no balancê, balancê.